Hora de montar o elenco de fato para 2024. Para quem não está acompanhando desde o início, caiu de paraquedas nesse vídeo. Essa é uma série de vídeos. São 5 vídeos e esse é o 5º. Então, se você não acompanhou o primeiro vídeo, onde eu falo dos critérios que eu estou usando para esse estudo aqui, do segundo vídeo, onde eu falo de defensores, no terceiro eu falo sobre meio-campistas, no quarto eu falo sobre atacantes. E aí, nesses vídeos onde eu falei de defensores, meio-campistas e atacantes, eu citei quais atletas eu gostaria que permanecessem no América para 2024. Nesse 5º vídeo, eu pego esses jogadores que eu acredito que deveriam permanecer no elenco para 2024 e eu monto o elenco de fato, citando em quais posições a gente deve contratar, a gente deve reforçar e mais. Quanto de dinheiro ou qual a relevância de contratação de cada posição dessa? Se o assunto te interessa, fica por aí, porque depois da vinheta nós vamos montar o elenco do América para 2024. É isso aí, depois de um 2023 desastroso, o América praticamente rebaixado, para 2024 para a disputa da Série B. Um ano que vai ser desafiador financeiramente, então nós precisamos reduzir a folha salarial e reduzir bastante, por isso alguns jogadores de contrato maior, de salário maior, eu não continuaria com eles para 2024, por isso ao longo desses últimos vídeos eu disse que para mim Mastriani e Martinez, que são os 2 jogadores com mercado, a gente teria que sacrificar e essas vendas, se as ofertas forem boas, elas precisam acontecer para que o América tenha um fôlego financeiro para encarar uma temporada de Série B de Campeonato Brasileiro. Dito isso, precisamos também falar, e aí é um ponto em que eu não coloquei a figurinha aqui do treinador, né, mas pensar a comissão técnica para 2024 também, de certa forma, é pensar o elenco, né, é pensar a gestão de futebol. E diante do trabalho do Bustos, por mais que ele tenha contrato até 2024, eu, se sou o diretor de futebol da América, ele não permanece para 2024. O trabalho é ruim, em algum momento ali, depois da chegada dele, depois da saída do Mancini, imediatamente no início do trabalho dele, ele consegue fazer com que o América jogue de uma maneira mais aguerrida, consegue fazer com que o América seja um pouco mais intenso em campo, já que o time do Mancini era muito sonolento. Então a gente tem uma melhoria ali, e aí quando foi para de repente mudar mesmo o patamar, o Bustos não conseguiu. Quando a gente esperava que conhecendo mais o elenco ele fosse conseguir extrair mais desse time, né? Ele não conseguiu, pelo contrário, a sensação que me dá nesse momento é que quanto mais ele conhece o elenco, piores são as decisões dele. Eu tô gravando esse vídeo depois do jogo do América contra o Inter, e nesse jogo contra o Inter ele escala o Daniel Borges na lateral esquerda, e meio que como um ponta esquerda, um negócio sem cabimento nenhum. Então, diante do trabalho do Bustos, que para mim fica devendo e fica devendo bastante, e também de uma outra situação, o conhecimento dele para uma Série B de Campeonato Brasileiro é muito baixo. É muito baixo, ele não conhece essa realidade. Ele, para encarar essa realidade, ele vai precisar se adaptar e se adaptar bastante. Entendo que talvez seja o momento do América desfazer esse contrato com o Bustos. Sei que isso tem um custo, sei que não é tão simples, mas a gente precisa de um treinador com mais capacidade de nos conduzir a esse acesso que vai ser tão importante. Falei aqui no primeiro vídeo, montagem de elenco, montagem de um bom elenco não é garantia de sucesso dentro de campo. E várias são as vezes em que bons elencos são entregues a treinadores medianos e o trabalho não funciona. Então a gente não pode correr esse risco. O trabalho do Bustos é ruim, não manteria o Bustos para 2024 não. Mas não é para falar de treinador necessariamente que estamos aqui. É para falar de montagem de elenco de jogadores, de atletas que estamos aqui. Então vamos lá. Aqui está a proposta de montagem de elenco
para 2024. Diante dos jogadores que eu citei aí nos últimos jogos que eu permaneceria, e aqui estão todos eles, né? Jori, Marlon, Ricardo Silva, Éder, Danilo Avelar, Júlio, Breno, Benítez, Lucas Cal, Rodriguinho, Matheus Henrique, Adson, Rodrigo Varanda, Felipe Azevedo, Renato Kaiser, Renato Marques e Mateuzinho. Esses são os atletas que eu permaneceria para 2024. Claro que, deixando claro aquilo que eu falei nos primeiros vídeos, né, o mercado nem sempre vai concordar com aquilo que a gente planeja. É bem provável que alguns desses atletas aqui tenham boas ofertas e de repente não fiquem. É bem provável que alguns dos atletas que eu disse lá que o América deve desfazer, de repente o América não vai encontrar mercado. Citei o caso do Everaldo, né? E provavelmente o atleta vai ter que ficar, mesmo não sendo do interesse do clube, mas essa seria a minha proposta inicial. E para preencher esse elenco, nós vamos precisar contratar, obviamente. O 2023 do América ele foi desastroso no aspecto de gestão de futebol. Praticamente nenhum dos jogadores que o América contratou conseguiu ser titular, por exemplo. Então foi desastroso. O que a gente precisa entender? Depois de um ano desastroso de gestão de futebol, o próximo ano é sempre muito desafiador. Montar o elenco depois de um ano de decisões tão ruins é muito difícil, porque vários dos jogadores que chegaram não vão ficar, porque não mostraram qualidade técnica para isso. Ao mesmo tempo, você tem jogadores com contratos mais longos e que também não demonstram tecnicamente que têm condição de ficar. Então são vários abacaxis ali para conseguir descascar, né? Montar um elenco depois de decisões tão ruins é muito difícil. Eu sempre acredito que uma permanência de trabalho ela é saudável e a renovação de elenco de um ano para o outro ela tem que ser a mais sutil possível. É assim que as boas práticas indicam, é assim que os clubes que conseguem desempenhar bem fazem. As renovações de um ano para o outro, renovação de elenco, elas são sutis e pontuais. Eu não gostaria de ver o América que eu estou propondo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contratações. É um número alto. É um número alto. Na minha visão, é um número alto. Mas o América, nesse ano, por exemplo, se eu não estou enganado, contratou perto de 20 atletas. Isso sim é um absurdo. Isso sim é um absurdo. E se a gente conseguir fechar em contratações de qualidade ao invés de quantidade, a tendência é que a coisa funcione melhor. A minha proposta aqui também é uma diminuição de elenco. Hoje o América tem 38 atletas no seu elenco profissional. A minha ideia é que a gente chegue em 30. 30 é um número que treinadores de ponta gostam de trabalhar e entendem que dá para ter competitividade dentro do elenco, mantendo os atletas motivados. Com 30, 28, dá para rodar razoavelmente todo mundo, dá para manter todo mundo razoavelmente motivado e dá para ter competitividade. Hoje o América tem 38. Eu não tenho dúvida de que vários desses atletas se sentem completamente desprestigiados porque praticamente não são relacionados para partida nenhuma, e ter atletas tão desprestigiados assim, na maioria das vezes, faz com que comecem a jogar contra, comecem a gerar burburinhos dentro do elenco. Então é melhor trabalhar com um elenco mais enxuto e de mais qualidade. A minha proposta é essa diminuição de 38 para 30 atletas. Falando de contratações, primeiro, goleiro. Precisamos contratar 2, pensando na possibilidade de manutenção do Jori. E aí eu falei aqui no vídeo em que eu citei goleiros que eu emprestaria o Jori no Campeonato Mineiro. E não é problema, pega um outro da base para ocupar essa função de terceiro goleiro e ele volta para a Série B. Precisamos de 2 contratações de goleiros, precisamos. O América foi tão desastroso no mercado de goleiros em 2023 que a gente vai precisar se movimentar para 2024. Se as decisões tomadas em 2023 tivessem sido melhores, essa renovação não seria tão drástica. Mas como as decisões foram muito ruins, nós vamos precisar contratar no mínimo 2 goleiros. E aí,
Aqui em cima dos goleiros, vocês podem ver que tem um símbolo de cifrão em cada um deles, né? O primeiro aqui está com 5 símbolos, o segundo com 3. Para explicar é o seguinte, eu coloquei isso aí para ser meio que um indicador de quanto de dinheiro a América deveria gastar em cada uma dessas contratações. O dinheiro é curto, então não adianta a gente achar que vamos contratar dois goleiros de excelente nível, não vamos. Eu focaria esse dinheiro em um goleiro de mais alto nível, pensando em Série B, dentro de uma realidade de Série B, não vamos trazer o Neuer, não tem jeito, mas um goleiro de mais alto nível, gastando um pouquinho mais, tentando trazer um cara para resolver o problema dessa posição de uma vez por todas, para ser um titular de verdade. E um outro goleiro, um segundo goleiro, pode ser uma aposta. Pode ser um jogador mais jovem, um jogador com características de se estabelecer na carreira ainda, que a gente também está precisando de um atleta assim. E o terceiro, como eu disse lá no vídeo em que eu cito a permanência do Jori, pode ser o Jori para essa disputa de Série B. Lateral direito, não tem jeito. Para mim, nenhum dos dois do elenco de hoje devem permanecer. Vamos precisar contratar um lateral direito para também chegar e ser titular. Coloquei aqui 4 símbolos de cifrão para chegar e ser titular. E para mim, para reserva, a gente precisa encontrar algum jogador da base para cumprir essa função. Lateral esquerda permaneceria com o Marlon e o reserva do Marlon seria também um jogador da base. Por quê? Porque, na minha visão, a gente deveria manter o Avelar e o Avelar pode fazer essa reserva de lateral esquerda se for necessário. Então dá para ousar e colocar um lateral da base para ser o reserva do Marlon. E lembrando que para a direita, esqueci de falar, mas o lateral reserva seria o Samuel, que é um jogador que já está bem próximo de ter mais espaço dentro do elenco. Está na hora de ter mais espaço dentro do elenco do América. Então, para mim, o reserva aqui da base seria o Samuel. Zagueiros, Ricardo Silva e Éder, para mim, tem a possibilidade de montar uma dupla interessante para a Série B. Tem possibilidade. Falei aqui no vídeo em que eu defendo a permanência do Éder, que eu acredito na volta por cima dele. Ricardo Silva e Éder já formaram uma dupla de zaga interessante na Série A do ano passado, não está longe. Então eu acredito que os dois podem montar uma dupla de zaga interessante para a Série B. E é difícil falar isso diante de uma temporada tão desastrosa da nossa defesa. Mas de verdade eu acredito, com um bom treinador, com alguém que consiga montar um sistema defensivo mais seguro como um todo, os dois podem formar uma dupla interessante. E aí a contratação de um outro zagueiro também é esperada e é importante para oxigenar um pouco mais. Nós vamos perder vários zagueiros desse ano para o ano que vem. Então eu contrataria aqui também uma outra peça para compor esse elenco de zagueiros. Danilo Avelar, Júlio, e aí algum jovem da base apenas para completar esse elenco de zagueiro e ganhar rodagem. Ficaríamos aqui com 6 zagueiros no elenco. Meio-campistas, precisamos, e aqui tem 5 símbolos de cifrão, precisamos muito contratar um jogador com características de marcação mais aprofundada, um primeiro volantão mesmo, um cara para sustentar mais essa questão defensiva americana. Faltou esse cara em 2023, tentamos com o Javier Mendes, foi uma tentativa fracassada. Nós precisamos desse cara para 2024. Precisamos. Então aqui acho que é um ponto de atenção para a gente em relação ao mercado. E digo mais, é melhor ousar e trazer esse cara gastando um pouquinho mais do que a gente fazer a nossa economia porca de sempre. De ficar tentando, aí a gente chega no final do ano tendo contratado 4 volantes e nenhum consegue ser titular. Vamos fazer diferente dessa vez. Vamos usar a grana que tem, por isso está aqui 5 símbolos de cifrão. Vamos já desde o início da temporada usar aquilo que a gente tem previsto para contratar o cara certo. De repente gastar um pouquinho mais no início, mas não ter que ficar contratando um cara a cada 2 meses para tentar resolver a situação salgando carne podre, que foi o que a gente fez esse ano em várias das posições. Então aqui é para trazer aquele cara para ser titular, gente. É para trazer aquele cara para ser titular. Breno, Benítez, aqui para mim, inclusive,
com condição de ser o meio de campo titular, né? Essa contratação de um bom primeiro volante, o Breno tendo mais espaço e sendo esse cara que tem capacidade de sair para o jogo, e o Benítez sendo ali o articulador de jogadas. Aqui uma outra contratação pontual de meio-campista, mas pensando em, de repente, uma aposta, não precisa ser nem uma contratação no início da temporada, de repente a gente pode observar os campeonatos estaduais e trazer algum jovem, alguma aposta ao final desses estaduais. Lucas Cal, Rodriguinho e Matheus Henrique e algum jovem da base, algum jogador do sub-20 para compor esse elenco de meio-campistas. Atacantes, se de fato o Mastriani não ficar, e aí eu opinei aqui que para mim, diante das ofertas que eu acredito que vão chegar para o Mastriani, para mim não tem como segurar, nós vamos precisar contratar um centroavante para substituir. O Alisson vai ser na mesma qualidade do Mastriani? Dificilmente. Nós estamos caindo para uma Série B e a realidade financeira lá é bem diferente. Mas nós também vamos precisar contratar um centroavante, no mínimo com boa experiência ali de Série B, um cara que seja seguro esperar ali uns 15, 20, 25 gols dele na temporada. É importante que a gente consiga repor essa saída do Mastriani, não no mesmo nível, porque vai ser muito difícil, mas que a gente consiga encontrar uma solução interessante para nos entregar gols, porque esses gols vão ser importantes nessa Série B. Então aqui, uma contratação de um atacante é para trazer o cara para ser titular, a mesma história lá do primeiro volante, por isso 5 símbolos de cifrão. E aí vocês podem ver que os únicos que têm 5 símbolos aqui de cifrão, goleiro, esse primeiro volante e o centroavante. É porque na minha cabeça é isso mesmo. É pra gente canalizar a receita que não vai ser alta para trazer esses 3 caras para titularidade, para serem pilares do time. As outras contratações não. Dá para experimentar um pouco mais, dá para apostar um pouco mais. Esses 3, goleiro, primeiro volante e centroavante, com uma possível saída do Mastriani, é para trazer cara para ser titular mesmo, é para gastar grana sim, a grana que tiver, que vai ser curta, vai, mas é para trazer cara experimentado para ser titular. O Adson, que eu acredito que deva ter muito mais espaço esse ano, espero que fisicamente esteja bem, porque estando bem fisicamente, para mim vai ter condição de ser uma grata surpresa, jogando no nosso ataque. Aqui uma outra contratação que mesmo esquema lá do meio-campista, pode ser um jogador de aposta, não precisa necessariamente ser no início da temporada, a gente pode esperar os campeonatos estaduais, observar bastante e trazer algum jogador para de repente ser uma grata surpresa na Série B. E aí complementando o time de atacantes, Rodrigo Varanda, Felipe Azevedo, Renato Kaiser, que para mim pode ser esse centroavante reserva, desde que tenha condições físicas, né? Renato Marques, Mateuzinho, e aí algum jovem da base, não sei se o Luan Campos vai ser aproveitado, se ele volta de empréstimo, mas se não for ele, algum outro jovem da base para preencher esse elenco de atacantes. Aqui a minha ideia é muito clara de redução de elenco de 38 para 30 e de uso racional da baixa receita que vamos ter. Que a gente mude a nossa postura que é repetida quase que de ano a ano, de contratação de vários jogadores, sem que nenhum deles chegue com uma característica de ser dono da posição, e que a gente contrate pouco no início do ano. Que a gente, já que vai ter pouco dinheiro, que a gente contrate pouco e contrate acertado. Aqui eu estou indicando basicamente 4 ou 5 grandes contratações. Aliás, 3 para chegar e ser titular, e acho que a gente vai precisar de um bom lateral direito, já que em 2023 também nós erramos em todos eles, nós vamos precisar de um lateral direito confiável, um zagueiro também confiável seria interessante, por mais que eu acredite na dupla Éder e Ricardo Silva para uma Série B,
mas também um zagueiro confiável seria interessante. Mas se o América conseguir contratar um goleiro que chegue e tome conta da posição, um primeiro volante que chegue e tome conta da posição, e um centroavante que, diante de uma possível saída do Mastriani, chegue e tome conta da posição, eu já ficaria muito satisfeito. São 3 contratações. São 3. O resto a gente vai preenchendo. O resto a gente vai se encontrando ao longo do caminho. Mas se a gente conseguisse essas 3 contratações de alto nível, jogadores confiáveis, eu já ficaria muito satisfeito. E espero muito que ao final do mercado real do América, a gente não se depare com 10, 12 contratações que não consigam entregar qualidade, que a gente consiga transformar quantidade em qualidade, que é o que o torcedor americano sempre pede. Gente, então é isso. Essa é a minha brincadeira de diretor de futebol aí, né? Mas tentei levar bastante a sério, tentei trabalhar com um aspecto mais real, levando em consideração um orçamento que com certeza vai ser muito mais baixo para uma disputa de Série B. Acredito que, já disse isso inclusive no primeiro vídeo, aqui é um start, é um pensamento, é uma ideia, é um planejamento. Na prática, as coisas são muito mais complicadas. Eu citei isso aqui, né? O trabalho de montagem de elenco, por mais que o América seja merecedor de muitas críticas por isso em 2023, mas ele é um trabalho muito difícil de se fazer. Muito difícil. Isso que eu apresentei aqui é uma ideia, mas na prática nem sempre isso é executável. O mercado nem sempre responde da maneira que a gente acredita que ele vai responder. Mas aqui eu tentei trabalhar alguns conceitos e alguns critérios que eu acredito que sejam muito importantes para um novo ciclo americano. Nós vivemos temporadas muito boas em Série A, em competições sul-americanas, e agora a gente volta para uma Série B e a gente vai precisar reaprender várias coisas que a gente foi deixando pelo caminho, principalmente em relação a um estilo de jogo diferente do que foi em 2023. A gente precisa ter uma defesa muito mais sólida que tivemos em 2023 e, ao mesmo tempo, conseguir segurar a onda do bom aspecto ofensivo que tivemos, muito provavelmente sem poder contar com o Mastriani, né? Porque eu não acredito que ele fique para 2024. É isso. Se você gostou dessa série, se você concorda ou não com as decisões que eu tomo aqui, comenta aqui embaixo. Tem problema nenhum discordar, não. Pode discordar. E eu sei que pisar nesse terreno aí de tentar montar um elenco é praticamente certeza que ninguém vai concordar comigo. Cada um vai ter um pensamento diferente. É muito provável que pelo menos em um ou outro atleta ali, você que está aí assistindo, pense diferente. E não tem problema não, manda nos comentários o que você faria de diferente, o que você faria de igual, quais critérios que eu usei aqui para essa montagem de elenco você concorda, quais você não concorda, manda aí nos comentários para a gente trocar essa ideia, beleza? Para quem gostou, compartilha com os amigos americanos, chama mais gente para participar desse debate aqui e que o América consiga, na prática, de forma real, montar um elenco criterioso, montar um elenco que seja que tenha uma quantidade adequada para que o treinador consiga trabalhar e que tenha também uma qualidade suficiente para nos levar de volta para a Série A. A gente precisa disso, a gente precisa que o trabalho de gestão de futebol como um todo em 2024 seja muito melhor, muito melhor do que foi em 2023. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.